Quem assiste uma cena no cinema ou na TV, talvez não tenha dimensão da quantidade de profissionais envolvidos no processo de produção. Além dos artistas, há uma imensa quantidade de técnicos que desempenham funções fundamentais para que a obra aconteça. Hoje eu vou conversar com um dos técnicos mais antigos em atividade no cinema nacional. São 41 anos de carreira. Sua brilhante trajetória inclui mais de 60 filmes de longa-metragem nacionais e estrangeiros, além de curtas, videoclipes, filmes publicitários, programas de TV, documentários e o livro Manual do Contra-Regra. Hoje eu vou conversar com o contra-regra, documentarista e ativista Delanir Cerqueira. Delanir, prazer imenso te receber aqui. Esse livro é um livro maravilhoso, super fácil de ler, gostoso pra caramba, mas a gente sabe que talvez seja esse o único livro no Brasil direcionado à função de contra-regra? Na verdade, essa é uma experiência minha, né? Porque eu quando... Mas a gente não tem literatura nesse sentido no Brasil. Não existe. Você tem alguns livros para direção de fotografia, para assistente de diretor de cinema e um livro de produção. Esse é o único voltado para a área de arte, escrito por um contra-regra. Então, e essa profissão é uma profissão fundamental dentro de um set de gravação, né? As pessoas, talvez a maioria não entendam, né, que televisão, cinema é um trabalho de equipe, né? Uma coisa não funciona sem a outra. E o contra-regra é aquele profissional, né, que ele trabalha diretamente com o diretor de arte, com a produção, com a direção, com o figurino, com a continuista, que é extremamente uma função extremamente importante, né? Porque se a continuidade não funcionar, ou seja, o filme não tem credibilidade, né? Correto. Então, assim, é uma função que, na minha opinião, é uma das mais importantes dentro do cinema. Aí eu te pergunto, as pessoas têm noção da importância dessa atividade? Existe a valorização dessa profissão? As pessoas conseguem entender isso, a importância do contra-regra? Olha, eu acho que são duas situações. Você é um profissional que exerce uma função muito importante dentro do cinema, como você mesmo acabou de dizer, ou do teatro, da televisão, mas que você não tem o devido respeito como deveria ser, sabe? As pessoas acham que qualquer um sabe fazer. Não, nem qualquer um sabe fazer. Você tem que saber fazer e fazer bem. Eu tive oportunidade de ir para trabalhar diretamente com a cenografia, de ser até hoje um diretor de arte, mas acontece que eu quis ser o melhor contra-regra, eu queria ser o melhor da minha profissão, tá? Que eu abracei com muito amor, com muito carinho, e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou um contra-regra de cinema, televisão, teatro e arte de uma maneira em geral. O contra-regra não é só aquele cara que tira e bota os objetos de cena, né? É muito mais do que isso, né? Ele tem que ler o roteiro, tem que estar a par do roteiro, de tudo que está acontecendo, além de ter o cuidado também com aquele material, porque aquele material não pode se perder, tem que estar atento para poder, na continuidade, ou seja, é uma função que não é qualquer um que pode fazer, embora as pessoas achem que qualquer um pode ser um contra-regra. Não, você aprende com o tempo, eu aprendi sozinho. Eu aprendi olhando uma continuista chamada Zélia, né, em filmes pequenos, aprendi com ela, né, e fui desenvolvendo sozinho, fui criando cenário, fui montando cenário, porque os primeiros filmes que eu trabalhei não tinha direção de arte. Então era tudo meio que no improviso. Você ia para um apartamento filmar e o apartamento era do jeito que estava lá. Algumas coisas a gente vai aprendendo, vai arrumando daqui, vai dali. Justamente com essa Zélia eu aprendi muita coisa, né, que já era uma continuista antiga.
E de lá para cá eu fui desenvolvendo. Aí peguei grandes filmes como Quilombo, como anteriormente tinha pego o filme do Olabalogum, né? A Deusa Negra. Que Deusa ali... Negra, foi Zósimo trabalhou, né? O Zósimo foi um dos atores, Jorge Coutinho, Léa Garcia. Então, esse time também estava no Quilombo. Quilombo foi uma mega produção brasileira. Eu imagino que fazer a contrarregragem daquele filme deve ter sido bastante complicado, né? Eu fiz sozinho. Você fez sozinho? Eu fiz sozinho, cara. Normalmente teria que ter no mínimo 2 contrarregas para fazer um filme daquele. E eu fiz sozinho. Eu acho que se fosse hoje, teria no mínimo uns 10, porque hoje em dia... Você teria os assistentes de contrarregra, que antigamente não tinha assistente. Eu tinha um garoto lá de Xerém, Luiz Antônio, que me ajudava. Mas eu fiz sozinho. Eu tinha, por dia, em média, num cenário eu tinha 40, 50, 60 pessoas. E assim, sendo que a maioria porque atores. Não são só os atores, tem a figuração também, né? Tudo é responsabilidade, todo o material envolvido nessas cenas, né? Tudo, mas assim, o elenco mesmo em ação, você tinha que saber qualquer objeto que ele tinha ali, você não podia ter erro, você tinha que saber tudo, de qualquer personagem você tinha que ter tudo. Tanto os personagens negros, os índios e os portugueses, você tinha que ter o controle, saber o que cada um usava. E eu tinha esse controle. Porque eu aprendi sozinho, como eu falei aqui, fazer contrarregragem, eu tinha o senso da organização, eu organizava tudo bonitinho, tudo estava separado de cada personagem. Então o cara, quando ele ia entrar em cena, ele passava por um crivo meu, ver se está tudo em ordem. Porque a continuista, realmente, ela tem um controle de geral. A detalhes dessas coisas ela não sabe. Quem sabe é o contrarregra. E você tem que passar essa segurança para ela que você está sabendo o que você tem, irmão. Entendeu? Que se você ela não tiver essa segurança, saber que ela pode confiar no seu trabalho, ela também pode se atrapalhar. Agora, essa organização toda, essa concentração, essa organização que tem que ter no set de filmagem, você tem na tua vida também, na tua casa? Você é toda organizadinha, tudo certinho? Como é que é? Nada, eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Em casa eu sou meio desorganizado. Eu até tento me organizar em casa, mas é complicado. Não, eu imagino que você na tua casa você tem um roteiro, né? Não, essas camisa tal, calça tal, em tal lugar, faz uma análise técnica ali. Faço nada disso. Vai da valsa mesmo. É tudo, sei lá. Tem uma organizaçãozinha para não ficar as coisas muito bagunçadas, mas daqui a pouco você desorganiza, ou reorganiza, tá, vai levando. Não, só de pensar do que é a estrutura de organização de um contrarregra num filme, principalmente num filme como Quilombo, eu já me vejo todo atrapalhado. Assim. Hoje em dia é até mais fácil, você tira uma fotografia instantânea, né, de um cenário que você montou. Na hora que você precisa mexer no cenário, você sabe onde é que estavam aquelas coisas. Antigamente você fazia um desenho rápido e dava uma registrada, não tinha câmera fotográfica, então você sabia mais ou menos. Então, quando você fosse recolocar aquilo no lugar, você já sabia como recolocar. E com os personagens é a mesma coisa. Entendeu? Você sabe o que o cara usa. Você anotou num papel bonitinho, separou tudo daquele personagem, fica cada uma coisa no seu lugar. O personagem fulano de tal está aqui, o ciclano está aqui, o Bertano está aqui. Então, na hora que o cara vai filmar com o cara, você pega aquilo tudo, você tem que carregar tudo. Todo canto que você vai, você leva tudo. Entendeu? Aí a gente manda fazer umas caixas grandes e você vai tendo ali todo o material separado. Ou seja, tem que ter o controle de tudo, né? Tem que ter. Mas você, além de contrarregra, né? Até mesmo porque não dá para fazer uma coisa só, né? A gente tem que estar se desdobrando, fazendo muitas coisas. Queria que você falasse sobre esse trabalho aqui. Eu acho que é a primeira agenda, né, produzida por negros, já que toda hora nós falamos que somos maioria desse país e nós não conseguimos fazer nada, porque tudo está grande hotel difícil.
Esse aqui é o pai do E Edinho. a iniciativa Esse de do bonezinho Edinho, branco aí. a turma pesada, de montar essa agenda. Ah, Edinho, grande e apresentar fotógrafo. essa Ah, agenda. Edinho aí. Eu achei que foi uma iniciativa fantástica. Tita Medieira também, diretor de produção. E produtor você continua do executivo. mesmo jeito, não vai ficar velho, não? Não, agora eu tô com 70, né? O Mas tempo passou. como é que foi esse processo, essa agenda? E por que vocês fizeram isso? Na realidade, eu faço a produção, né? Eu fiz a produção dele, né? Porque o Edinho tinha viajado em 88 para a África para gravar um programa de televisão que gerou um documentário, né? Aí tirou bastante fotografias e veio com a ideia, depois de a gente conversando lá, que a gente tinha aí nessa época a gente se reunia no galpão da Turma da Pesada, que era uma empresa criada por técnicos de cinema, e na sua parte, grande parte, é maquinista, eletricista. Bom nome, Turma da Pesada. É. Turma que pega no pesado. né? Pegava no pesado, porque o refletor antigamente era muito pesado. Hoje em dia é brincadeira, né? Você tem um 5000, você tem um refletorzinho pequenininho. Naquela época, não. Era desse tamanho assim, pesadão pra caramba. Então, daí, Turma da Pesada, né? E aí surgiu ele veio com essa ideia, né? Depois com as fotos reveladas, de fazer uma agenda. E o Sérgio Canda também tinha essa ideia de fazer uma agenda do negro. Sérgio Cândido, designer, né? E aí eu fiquei com a parte da produção. Sérgio Canda com a parte gráfica, né, todo esse trabalho gráfico, e o Edinho ficou com a organização. Ou seja, você sempre pega o pesado, né? Porque a produção é o mais pesado da história. E aí a gente aí foi desenvolver esse trabalho, né? O qual lançamos em 92. E a ideia era ter até continuidade, mas a gente não deu continuidade a esse projeto, infelizmente. Era a Agenda do Negro. A primeira agenda que a gente criou, em que tinha todas as datas, né, comemorativas da cultura negra. Mas, infelizmente, a gente não deu continuidade a esse trabalho. Mas ficou na história. Ficou, isso, né? Isso é que é importante. Mas... Gente, eu vou para o intervalo, mas como vocês já sabem, é no piscar de olhos. Eu já volto já. Hoje eu estou conversando com o Contra-Regra e querido Delanir Cerqueira. Delanir, você também é documentarista, né? Também já se enveredou aí pelos documentários, e a gente tem um trecho aqui de um trabalho teu, e aí vamos falar sobre isso. O Tambor de Crioula, na realidade, foi o seguinte. Em 2011, quando o Abdias faleceu... Abdias Nascimento. Abdias Nascimento faleceu, o desejo dele era que as cinzas dele fossem depositadas lá na Serra da Barriga. E aí eu fui para a Serra da Barriga participar da cerimônia de entrega daquelas cinzas lá na Serra. E de lá eu fui com um casal de amigos, o Domaí e a Ilka, a Ilban. Nós fomos lá para São Luís. Aí de São Luís nós fomos visitar esse quilombo aí, que eles sempre iam lá todo ano. E aí participamos de uma reunião, depois teve uma feijoada, e depois da feijoada teve uma apresentação de Tambor de Crioula. Eu tinha levado uma máquina fotográfica minha, né? E aí com essa máquina fotográfica eu fiz esse pequeno documentário. Sabe? Foi uma coisa que aconteceu espontaneamente. Agora, a tua experiência, né, contra a regra foi assim uma escola, né? Hoje a gente percebe que você domina todas as funções do cinema, fotografia, arte então nem se fala, porque é um departamento que você trabalhou junto a vida toda.
E como é que é trazer essa experiência, essa bagagem para poder fazer um trabalho seu, que tem o teu olhar, como, por exemplo, esse documentário? Na realidade, você vai aprendendo no dia a dia. Você está fazendo. Cada filme é uma história diferente. Cada filme é um desafio diferente. A gente aprende no dia a dia várias funções. Eu trabalhei algumas vezes como eletricista, como maquinista, fiz muita produção, porque o contra-rega, o bom contra-rega, ele faz produção. Entendeu? Vários filmes que eu fiz, como Bela Dona, Quatrilho, todos esses filmes que eu fiz, Quilombo, além da pesquisa, que é o trabalho de campo, né? Eu também produzi, porque assim, antigamente no cinema o contra-regra produzia. Hoje o contra-regra, ele é um mero depositor de objetos, ele vai lá e deposita, né? Ficou muito limitada a função do contra-regra hoje. Isso por quê? Porque surgiram outras funções que absorveram esse trabalho? Surgiu produtor de arte, produtor de objeto, não tinha nada disso. Diretor de arte, era cenógrafo. O cenógrafo era um faz-tudo. E aí ele tinha, normalmente, um assistente e o contra-rega. As equipes eram pequenas. Então, o contra-rega produzia, porque a gente não só atua no set, a gente produz, a gente envelhece, sabe fazer envelhecimento, a gente inventa outros objetos, a gente cria objetos a partir de objetos que você tem, que o diretor de arte quer que ele vire um outro objeto, né? Se transforma o objeto. Então, são várias coisas que o cara aprende a fazer. Falar em transformar objetos, você me lembrou de uma coisa. Uhum. Conta a historinha da caixa de música aí. Está nesse livro. Está aqui no livro. Está no livro, Essa caixinha de música, que eu fui fazer a direção de arte de um curta-metragem do Nori. E esse curta-metragem requeria uma caixa de música. Aí eu fiz uma pesquisa rápida de mercado, porque assim, o curta-metragem você tem uma graninha bem curtinha para você trabalhar. Quando tem, né? Às vezes não tem nem curtinha. Às vezes não tem nenhuma, né? Você pega muito mais coisas emprestadas das pessoas, né? Fazer um curta, né? Que era o curta criança, né? E nesse filme, que eu fiz? Eu esqueci até o nome do filme aqui agora. É o Índio Carijó, né? Aí as caixas de música daquela época eram umas coisas imensas, assim, feias, grandes. E ele queria um objeto que impactasse o encontro entre o branco e o índio. Um objeto que impactasse, né? Na hora que ele oferecesse aquele presente, os índios adorassem. Então, o que eu fiz? Eu saí num trabalho de campo, vim para o centro da cidade, saí lá de Botafogo, vim para a cidade, comprei um baúzinho, comprei veludo, comprei umas peças, criei uma engrenagem, e o ator está com a caixa na mão. Na hora que ele apresenta aquele presente para o cacique, há uma engrenagem que faz com que a caixa funcione, né? E tem um casal uma bonequinha que dança, né? Isso eu consegui tudo assim num dia só, que eu vim aqui no centro da cidade, saí procurando, pesquisando, comprei tudo, fui para casa e já tinha contatado lá com um vizinho meu que era marceneiro. Ele montou para mim a engrenagem e eu fiz todo o decor e levei lá para o set de filmagem. Que assim, a gente fez num dia porque tinha que viajar de madrugada. 5 da manhã eu tinha que estar já na pista para pegar a condução para ir para Paraty, onde nós filmamos em uma semana esse curta lá. Mas não é muita loucura? Você tem todo um trabalho, toda uma produção para poder construir algo
que de repente às vezes fica 10 segundos no ar, 15 segundos. Isso faz parte. Um comercial de televisão, né? Geralmente tem 30 segundos e é uma quantidade de gente, é um trabalho, são dias e dias produzindo aquilo. Acho que a gente é maluco, né, não, Delari? A gente que trabalha em televisão e cinema, acho que a gente não bate bem, não, né? Somos todos loucos. Mas é tudo pela arte, a gente faz tudo pela arte, que a gente gosta de fazer, né? Aquilo mantém a gente vivo, dá uma energia pra gente. Porque do nada, você cria coisas, você inventa coisas que dão certo. Então, é o eterno desafio, entendeu? Agora, nesse tempo todo aí de bastidores aí de cinema, tem, assim, alguma história, assim, que você tem para contar pra gente, algo que, sei lá, que seja... Que seja fugiu a palavra aqui agora, mas enfim, inusitado, inusitado, a palavra é algo inusitado? Acho que eu acho legal no Quatrilho, né, mesmo, está tendo publicado aí no livro aí, que foi a cena do fotógrafo, né? O fotógrafo do filme foi um personagem que o Fábio deu pro escritor do Quatrilho, que é um lance legal, porque assim, é uma máquina fotográfica, né? Aquelas máquinas fotográficas antigas, de tripé, né? Que a gente chamava de lambe-lambe aqui no Rio, nos anos 50, 60, o lambe-lambe. Que eu fiz uma coisa, peguei a câmera, né? Conversei com o escritor do livro, que ele achava que não ia fazer bem ao personagem e tal, estava meio preocupado. Primeiro eu acalmei ele, expliquei ele tudinho como é que funcionava, né? A câmera. Dei para ele aquela peça que está escrito aí, eu acabei esquecendo o nome aqui agora, que dá aquela explosãozinha na hora da impressão da foto. Expliquei ele como funcionava, que aquele não ia ter perigo nenhum, que ele podia disparar, porque era um dispositivo com pólvora. E aí ele botou a câmera lá, aí eu me lembro que o ator que fazia o padre falou para ele dar uma olhadinha para a luz, né, do sol, para ver se o sol estava legal. E aí ele fez toda a cena, houve a explosão na hora, e aí os atores tiveram um susto, assim, deram aquela recuadazinha que ficou registrada até inclusive no filme, que é legal, que faz parte, né, que antigamente era assim mesmo, né, aquela explosãozinha. As pessoas se assustavam. Né? Ele fez a fotografia, né, que, claro que é evidente que é uma coisa montada, e ele ficou feliz, satisfeito, depois ele deu achou que viu assim, realmente é muito difícil ser ator, eu preferia ser escritor, que era o Posanato, entendeu? Então, assim, porque essas coisas acontecem, porque você trabalha nos bastidores, tem muitos atores que são inseguros, você tem que explicar a ele como é que funciona as coisas, acalmando ele devagar. Isso é um trabalho que não precisa as pessoas saberem que você faz isso, mas muitas vezes é necessário. Às vezes é um cavalo, o cara vai ter que montar e o cara está preocupado, saber se o cavalo é manso mesmo, entendeu? Aí você tem que explicar, não, é tranquilo esse cavalo. Né? São fatos que acontecem no dia a dia que você tem que ter dar esse toque, né? Tem que ter esse molho, esse jogo de cintura, né? Tem um vídeo aqui que eu acho extremamente importante. Pré-vestibular teve início no ano de 1995. Ele nasceu de uma conversa minha com o padre Geraldo e no início a proposta era mais um grupo de estudos. Acho que hoje é mestre. Não tinha essa característica do que seria pré-vestibular para negros e carentes, nem tampouco essa organização. O pré-vestibular, ele é filho de um sistema injusto e perverso, né? Excludente. O neoliberalismo cada vez mais retira os pobres da vida, da sociedade. E
com uma força incrível, né? Avassaladora. Quer dizer, a exclusão que ele provoca em todos os campos, em todos os setores da vida, educação é um, mas não somente, é algo desumano, é algo que não se tem uma palavra que se possa exprimir tamanha perversidade desse sistema. Então, o pré-vestibular, ele surge, ele nasce como uma alternativa, como um espaço de luta, um espaço de resistência a isso que está colocado. Isso aí também foi Isso foi no início do pré-vestibular, você é das pessoas que estavam atuando nesse momento, e como é que é hoje perceber que esse grãozinho de areia aí hoje se transformou em cotas para negros nas universidades, e hoje a Negrada está chegando lá e resultados e frutos aconteceram. É até emocionante ver esse trabalho aí, porque eu dei uma sacada, falei assim, pô, a gente não tem nenhum registro, né, desses trabalhos que a gente faz, assim, tipo o pré-vestibular. E isso aí foi um documentário que eu fiz lá em Paciência. Isso que ano que foi? 2000, que como ela colocou ali, em 95 a gente começou a conversar. Eu não participei desse início lá. Eu já entrei em 96. Mas eu quando vi esse projeto, já sabia desse projeto através do Frei Davi, que ele tinha um sonho de fazer. A gente fazia umas reuniões lá em São Leão do Meriti, em 88, a gente já conversava alguma coisa. E aí surgiu, o GG comprou esse projeto, né? O padre GG, a gente chama carinhosamente, que é o padre Geraldo. Esse projeto, né? Aí houve, os primeiros professores, inclusive, foi Armando GG, mais algumas pessoas lá que toparam. O PVNC sempre foi um projeto, como é que eu dou o nome aqui? Voluntarioso. Então, infelizmente nosso tempo acabou, né? Esse projeto é um projeto que deu frutos, hoje a gente está colhendo esses frutos. Você esteve lá, da sua trajetória de vida, contribuindo para isso tudo, então eu queria só te agradecer. Só um detalhe. O Frei Davi, encontrei com ele há algum tempo atrás, uns 2 meses mais ou menos, ele falou comigo em torno de 150 mil pessoas que foram para a universidade. E só um detalhezinho, tem um ex-aluno nosso, do PVNC lá de Paciência, Deri Santana, que está terminando o seu doutorado na França. Que maravilha, hein? E você é um dos responsáveis por isso. Não, eu sou só um cara que dá uma força só. Muito obrigado. Eu sou um anônimo. Obrigado por dedicar sua vida à nossa causa. Obrigado, irmão. Valeu. Fiquei emocionado agora. Obrigado. Eu conversei com o Contra-Regra, Delani Cerqueira, e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O Cultine é uma ferramenta fundamental para alguém da minha área, justamente porque eu sou uma pesquisadora de educação para as relações étnico-raciais. E essa é mais uma dimensão da militância mesmo. Esse tipo de arquivo que o Cultine representa, de uma mídia que não é a que circula aí na grande imprensa, né, nos grandes veículos. Então, eu acho que tem essa especificidade no meu caso, né? Eu tenho um olhar pedagógico para esse acervo do Cultine.